E aí pessoal, beleza? O meu nome é Cleves, aqui do canal Orange TV, e hoje eu vou falar sobre a competição dos desesperados, né? Que é os playoffs do desespero ou playoffs na competite, que significa os playoffs daqueles que estão lá na segunda divisão que podem subir e os que estão na primeira divisão e podem ir para a segunda divisão. Primeiro eu vou mostrar a tabela aí completa de todos os jogos. Nós temos ali 4 jogos na primeira fase, 8 jogos na segunda fase e novamente 4 jogos na fase final. Eu vou mostrar para vocês como que funciona cada fase, como que é essa mini competiçãozinha de ascensão e descensão de times do campeonato de Eredivisie e Jupiler League. Essa primeira fase de playoffs na Competite aí, nós temos 4 clubes diferentes, vencedores de algum trimestre, e eles se enfrentam ali em ida e volta, né? Uma tabela já pré-definida de ida e volta. O gol fora é critério de desempate. Haja empate nesses critérios da ida e da volta, a disputa vai para prorrogação, né? 2 tempos de 15 minutos. E se continuar empatado, se não tiver gol nenhum, vai para pênaltis. O time que já foi campeão de trimestre não pode ficar com 2 vagas. E a vaga automaticamente será cedida para o sexto colocado da Jupiler League. Se o sexto já tiver essa vaga, né, já foi campeão no trimestre anterior, será repassado ao sétimo e assim por diante. É lógico, quem está do primeiro lugar até o quinto já tem uma vaga garantida ali diretamente. O primeiro colocado já está na Eredivisie, e do segundo ao quinto já tem a segunda fase, que nós vamos passar para a segunda fase. Ah, mas o time terminou lá em 13º nessa Jupiler League, né, na segunda divisão, e ele foi campeão do trimestre. Ele vai sim ter essa vaga garantida para essa fase e playoff nessa primeira fase. Então não interessa muito se ele ganhou 8 partidas seguidas ali, teve um bom rendimento em 8 partidas, vai chegar no final do campeonato, ele já vai ter sua vaga garantida, não vai ter como ninguém tirar isso dele. A segunda fase desses playoffs já são aí 8 times, né? De 4 times subiu para 8. Vou explicar aí como que funciona. Times vencedores da primeira fase de playoffs, ali que eu mostrei na tabela anterior, eles enfrentam os 2 times que vieram da Eredivisie, o 16º e o 17º colocado, que já é conhecido, é o De Graafschap. Jogos de ida e volta. E os times da Jupiler League, do segundo ao quinto lugar, eles se enfrentam também em ida e volta. O critério de desempate lá, o critério de gols é o mesmo. O gol fora vale um pouco mais e assistindo em alguma prorrogação, se tiver algum empate, é penalidade. Então os vencedores aí desses jogos, né, que acontecem no dia 13 de maio e dia 16 de maio, a ida e volta, vão para a fase final, né? Aí, ó, fase final dos playoffs de na Competite. Os vencedores dessa segunda fase se enfrentam jogos de ida e volta aí divididos esses 4 jogos, né? Acontecem no dia 19 e dia 22 de maio. O critério de empate é o mesmo, né? Agregado, gol fora vale mais e tal. E os vitoriosos dessa fase sobem, né, para a Eredivisie ou ficam na Eredivisie. E os derrotados ficam na Jupiler League ou vão para a Jupiler League. Aconteceu os jogos de ida da primeira fase dessa competiçãozinha. Aí vocês vão ver no dia 2 de maio, né? Ele está Omni World, só que é o Mary City. Venceu por 4-1 o Imen. E também o MVV venceu por 2-1 o Vuledan. O Almere City aí, ele fez 4-1 no Imen. Kipe aos 5 minutos fez 1-0 para o Omni World, o Almere City. O Hanat aos 24 minutos fez 2-0 para o Almere. Van Buren contra, né, descontou para o Imen aos 39 minutos. E no segundo tempo tivemos ali a vitória já com Budwin aos 83 minutos, 3-1, e Anak novamente aos 89 minutos. Placar da partida para o Almere City, 4-1 no Imen. MVV 2, Vulinden 1. Peters aos 5 minutos, 1-0 para o MVV. Vulinden empatou de pênalti com o Keeper Slays, né, aos 87 minutos. E aos 93 minutos, o Welker fez a vitória para o MVV em cima do Vulinden. E agora aí com vocês, comentário de Ricardo Machado. Um pouquinho hoje sobre o início na Competite, os jogos entre os campeões dos períodos, os jogos de ida,
aconteceram nessa segunda-feira, dia 2 de maio. Os dois times que jogaram em casa venceram suas partidas. O Almere City ganhou de 4-1 do Emmen e o MVV 2-1 no Volendam. O jogo do Almere City não foi o melhor jogo tecnicamente, porém a gente viu o time do Almere City bastante eficiente nas ocasiões que criou. O principal jogador, Ricardo Kipp, ele é meia atacante, fez 15 gols na temporada regular da Jupiler League, fez uma boa partida, criou boas chances, arriscando de fora da área, fez um gol. No outro chute perigoso dele, o goleiro deu rebote. No rebote saiu o gol do Almere City. Então é um jogador que a gente tem que prestar atenção para essa sequência de na competite. O próprio trio de ataque do Almere City é bastante rápido, bastante perigoso. Tem velocidade, especialmente pelas pontas. Tem jogadores que têm até certa qualidade para o nível da Jupiler League. Então é um time que pode incomodar um pouquinho nesse aspecto. No outro jogo da rodada, a gente também teve emoção. O MVV em casa tomou um empate muito perto do finzinho do jogo, mas conseguiu o gol da vitória já nos acréscimos. Um resultado importante para o MVV, que vai jogar agora fora de casa contra o Volendam. Mas vale lembrar que o Volendam fez uma campanha bem mais consistente na Jupiler League, tem grandes condições de reverter esse placar diante de sua torcida. Jogos de volta dessa primeira fase da Na Competite, sempre lembrando que a primeira fase da Na Competite é aquela que envolve só os campeões dos períodos, né, ou as equipes que herdaram as suas vagas. Vai ter os seus jogos de volta já nessa sexta-feira, dia 6 de maio. O Emmen pega o Almere City, esse jogo às 1h30 da tarde, e o outro jogo, Volendam e MVV, às 3h45. Daí vão sair os dois times que vão enfrentar as duas equipes vindas da Eredivisie. O Graafschap já está lá, o outro time ou vai ser o Willem ou o Excelsior. Valeu, Ricardo. Segunda fase de playoffs, nós temos alguns jogos sim definidos, algumas partidas ali já quase que feitas. O MVV ou o Volendam enfrentará o De Graafschap, o Go Ahead Eagles enfrenta o VVV, o FC Eindhoven enfrenta o NAC. Essas são as partidas de times que estavam na Jupiler League e conseguiram a vaga direta para a segunda fase. E ainda sem completar, né, sem saber quem que é o seu adversário, Almere ou Emmen enfrenta o 16º colocado da Eredivisie. Como sempre, jogos de ida e volta. A vantagem ainda fica com os times que estavam na Eredivisie. Né, os jogos de volta ficam em casa de Graafschap ou 16º colocado aí da competição da Eredivisie. Se eles perderem, é Jupiler League direto, né? Não tem outra alternativa, eles têm que vencer essa primeira fase no caso deles, né? E a segunda fase, que é a fase final, ou seja, tem que vencer 4 jogos tranquilos para conseguir ficar na divisão principal. Caso contrário, é a Jupiler League. Enfim, chegamos a essa hora que realmente a competição dos desesperados. É desespero para tentar subir, é desespero para quem está em cima na tabela, vai descer. Agradeço demais a atenção de vocês. Aqui em cima eu vou deixar o vídeo anterior, que foi a final da KNVB Becker, e aqui embaixo o vídeo da 32ª rodada de Eredivisie. Valeu, hein?